Você que está pensando em prestar o exame CFP deve estar naquela dúvida. Poxa, será que eu faço o exame completo ou será que eu faço o modular? Se você está nessa dúvida, esse vídeo é para você. Porque essa é uma decisão que pode impactar diretamente o seu sucesso na obtenção do direito de uso dessa marca tão relevante no mundo inteiro. Se você escolher errado, pode acontecer de você não passar, se frustrar e simplesmente desistir. Então, fica aqui com a gente vendo esse vídeo, porque a gente vai explorar bastante esse tema e tenho certeza que você vai sair daqui já sabendo qual o melhor caminho para você. Meu nome é Walter Policy, eu sou planejador financeiro pessoal CFP há muito tempo e com muito orgulho professor aqui da AFK Partners, onde eu posso ajudar as outras pessoas a também buscarem certificações financeiras como o CFP. Hoje a gente está aqui especialmente bem acompanhado com o professor Siloto, que também ajuda aqui os nossos alunos a se desenvolverem e chegarem mais perto do objetivo de passar no exame CFP, e a gente vai bater um papo muito legal para você. Siloto. Olá, Walter, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer. Como o Walter antecipou, meu nome é Rafael Pimenta Siloto, eu também sou um profissional CFP, nem tanto tempo quanto o Walter. Conheci a escola aqui para tirar algumas certificações. Hoje eu trabalho numa Asset, sou gestor de fundos multimercado, já trabalhei alguns anos numa seguradora, como head de renda fixa, e antes disso eu fui oficial do Exército, Walter. Então tem bastante coisa que a gente pode discutir aqui e ajudá-los aqui a também obter essa tão famosa certificação. Pode ser que você tenha ouvido conselhos por aí. Não, faça a prova modular, porque daí você estuda uma coisa de cada vez. Ou não, faz a completa, que daí você já libera e faz de uma vez só e já está resolvido. Qual será que é melhor? O que você acha, Silu? Essa é uma pergunta interessante, Val. A gente sempre ouve os alunos falando de conselhos e como eu faço, qual que eu faço. E a gente até brincou aqui que é como se fosse um jogo de videogame, né? A modular é você passar de fase em fase, se preparando, né, no seu tempo, até chegar lá no chefão. Ou você pode, né, digamos que você tivesse a possibilidade de escolher, não, eu vou direto pro chefão e se der certo, o próximo estágio já tá no papo, né? Então é uma brincadeira um pouco jocosa, mas só pra gente entender aqui do que a gente tá falando. Então, na verdade, não tem um jeito certo. E isso acho que é importante que você fique com essa mensagem. Por quê? Porque não tem um jeito certo para todo mundo. Depende de você, das suas características. E mais do que isso, não é que depende das suas características de sempre. Ah, eu sou desse jeito, então para mim é melhor assim. Isso até influencia. Mas acho que depende muito das suas características do momento em que você falou, agora eu vou fazer esse exame. Afinal de contas, coisas como foco, disciplina, que você conhece tão bem do Exército, né? Tempo, importância daquilo naquele momento vão determinar o que para o seu caso faz mais sentido. Inclusive, Walter, tem muita gente que o próprio empregador, né, tem uma demanda por CFPs, né, tem alguns percentuais CFPs que precisam ter em determinadas áreas, determinados locais do banco. De repente, não só do perfil ou do momento de vida, mas também pode ter uma dependência talvez ali da necessidade do empregador. Né? Isso também pode fazer a diferença no momento de estudo. Faz sentido. Como você pode ver, tem muita coisa para ser levada em consideração. Então não cai nessa de a sua receita é essa e acabou. Tem que ser uma coisa individualizada. Não é aquele remédio que você compra que serve para todo mundo, tamanho único, mas é aquela formulação específica que é para você. Quando eu fiz o meu exame, e eu fiz o 5º exame no Brasil, eu decidi fazer a prova completa. E graças a Deus deu certo, eu passei. Naquela época eram só 4 módulos. Hoje são 6. Mais para frente vão ter até mais módulos. Mas o conteúdo era praticamente o mesmo que tem hoje, fora as atualizações, claro, de legislação e também de desenvolvimento do próprio mercado. No entanto, eu resolvi fazer o exame completo porque eu tinha algumas características que funcionavam bem para mim naquele momento. Eu tinha tempo para estudar, eu estava num trabalho que me permitia ali uma flexibilidade e com isso eu poderia desenvolver uma rotina de estudos que daria para funcionar bem ali. Eu sabia que eu ia conseguir fazer os exercícios naquela quantidade absurda que tem que fazer para chegar bem na prova. Além disso, eu falei, bom, já que eu vou ter essa característica para mim, que eu posso usar, eu vou logo pro completo, porque caso eu acabe não indo tão bem quanto eu acho que eu posso ir, alguns módulos eu vou eliminar. Então, para essa característica, eu acho que fazia sentido para mim. Eu vou lá, vou no chefão direto e, pô, se eu não matar, eu deixo ele bastante ferido e já me preparo para as próximas. Mas com o tempo que eu tinha, acabou dando certo e me preparei bem e passei. Mas me conta um pouco de você, como é que foi isso aí? O meu não foi muito diferente. O interessante é que eu também optei pelo completo, não fiz o 5º exame como o Walter, mas eu fiz o último exame, Walter, antes de virar
6 módulos. Ah, também fez 4. Eu também fiz 4. Então foi interessante que eu peguei a última prova antes de virar 6 módulos. Então eu até me coloquei uma certa meta de falar, poxa, eu tenho que passar nesta prova de 4, porque depois vai virar 6, embora era o mesmo número de questões, né? Não mudaria formato em si, né? Mas eu falei, poxa, é a última, eu vou fazer já para ficar livre. E usei da mesma estratégia, Valtinho. Eu falei, poxa, eu vou lá e vou fazer tudo. Porque se eu passar em 2, 3, né? Vai me faltar 1 ou 2, né? A depender. Mas pelo menos já elimino uma parte e tenho lá meus 12, 24 meses, né? Para correr atrás do que faltar. A diferença é que quando você faz a prova modular, né? Você precisa de um percentual de aumento um pouco mais elevado. Já vamos falar sobre isso. Mas eu usei da mesma estratégia. Eu estava disciplinado, estava com tempo de estudo, já tinha me preparado para uma certificação outra aqui de gestor de recursos de terceiros, então já estava um pouco aquecido, que eu sempre achei uma prova muito interessante, né? Para você usar na pessoa física, na jurídica, para os colegas, familiares, né? Enfim. Então eu usei realmente dessa estratégia de vou fazer a completa. O Siloto tocou num ponto que acho que a gente até ia falar mais pra frente, mas eu acho bastante importante. Quando você faz a prova completa, você tem duas vantagens importantes. A primeira é o custo, né? Que é bem mais barato você fazer ela completa do que fazer módulo a módulo. Exato. Mas tem uma segunda vantagem que é técnica, que é o percentual de acerto necessário para passar. Se você faz a prova completa, você precisa de 70% de acerto nas questões, nas 140 questões, para passar. No entanto, se você tem em algum módulo um percentual acima de 70%, você pode compensar isso com um módulo que você de repente não foi tão bem. Pô, sobrou de um, faltou no outro. Eu vou lá, equilibro e consigo, né, resolver um módulo com menos de 70%. Perfeito. A famosa média, né, Walter? Exatamente. Tirei 80 e 1,60 no outro, na messa no 70 você foi aprovado desde que seja completa. Na modular você teria passado no que você tirou 80% e reprovado no que você tirou 60%. Porque na modular as provas vão ser vistas de forma isolada, então você precisa de 70% em cada pelo menos. Enquanto que na completa, como o Walter também falou, o seu overall score, eu só quis gastar em inglês agora. Olha, eu nem sei. Você viu como o profissional CFP, ele é um cara diferenciado. Aprendi no CFP. O seu overall score basta ser 70% nessa média, nessa compensação que dá certo. Só um toque, mesmo nessa compensação, você não pode tirar menos de 50% no módulo. Tá? Mesmo que você tirou 100% nos outros, esse que você tirou menos de 50% não vai. Mas, pô, é uma vantagem boa. Que, aliás, é bom saberem, né? Se dos 5 módulos, né, eu tirei acima de 50 com média acima de 70, você não vai ser aprovado, porque em um dos módulos você ficou com abaixo de 50. E aí, a planejar, né, ela vai usar pela individualidade. Aqueles que você passou a 70, você vai estar eliminando, e os que ficaram abaixo, né, tanto abaixo de 70 quanto abaixo de 50, você tem que fazer novamente. É isso aí. Agora, quando a gente faz a prova completa e elimina alguns módulos, já eliminei, maravilha. Mas tem um prazo também, né? Que dá um certo aperto, né, porque você perde um pouco o fator flexibilidade. Como o Valtinho bem lembrou, né, a partir do momento que você foi aprovado, você tem 24 meses para aqueles módulos que você foi aprovado se extinguirem, né? Tem um nome bonito para isso, né? Que vencem, né? Enfim, você tem aí 2 anos, né, para tirar os módulos que faltaram. Aí tem gente que pode falar, poxa, mas 2 anos tá tranquilo, né? Porém, tem que lembrar que a vida não é só a certificação, né? Tem a família, tem o trabalho, tem os hobbies, lazeres, férias, e a gente pode cair naquele conundrum, né? Gostou dessa? Essa eu não conheço, deve ser legal, mas inventei não sei o que é. Naquele problema de que você pode ir ficando para trás. Mês que vem eu começo a estudar. Puxa, afinal, né, tem 24 meses, que é 23 também dá. E aí você pode sair um pouco daquele aquecimento, daquele warm-up que você já estava aquecido, já estava em jogo, e aí, né, foi tirar férias, parou um pouco, o corpo esfriou, talvez a volta seja um pouco mais conturbada. Embora menos matéria para estudar, mas tem que ficar muito atento a isso. Sem dúvida. Agora, você viu que é muita coisa. Então, poxa, se você tem realmente uma vida que não te dá tanto tempo para você se dedicar a uma certificação desse tamanho, talvez valha a pena você fazer a prova modular. Você só precisa saber as características antes. Tipo, eu vou ter que tirar 70% em cada módulo, número 1. Número 2, eu tenho que ter uma verba para isso, porque acaba saindo mais caro. Número 3, eu tenho 2 anos para terminar isso aí, para que eu não perca as primeiras que eu fiz. Agora, se você tem uma vida mais corrida, ou ainda não é só de corrida, se você não tem experiência na área, nenhuma certificação anterior que te deu essa bagagem, vai ser muito difícil você passar na prova completa. O Siloto mesmo deu aqui o exemplo. Você tinha feito uma certificação antes, aquilo lá ficava mais
né, já te ajudava naquilo. Então, pô, você fez o CEA, tá com um monte de coisa fresca na cabeça, já ajuda pra caramba. Agora, se você não tem essa bagagem anterior e vai começar ali do zero, não tem muito tempo, realmente é bastante difícil que você vá no exame completo e passe. É impossível? Claro que não, e a gente vai estar aqui para te ajudar, mas é um negócio para você pensar se não é melhor você fazer ali ponto a ponto antes de, né, de enfrentar o cara grandão lá. O chefão, quer dizer. Isso aí. Um ponto interessante de repente, puxa, não adianta eu fazer a completa porque eu não tenho a experiência, não consigo fazer uso das marcas, então quer saber? Vou fazer modular, que em paralelo os próximos 2 anos eu vou adquirir experiência, ou tendo um trabalho, ou finalizando minha faculdade. Talvez seja algum tipo de estratégia também. Mas como o Valtinho falou no início do vídeo, vai depender muito de você, do seu perfil, do que você almeja, do seu tempo, foco, disciplina, né? A gente fala aqui que de 2 a 3 horas por dia na semana é um horário bem legal, tá? Sendo que no final ali, vésperas das provas, né, algumas semanas antes da prova, é o que o Valtinho também falou no início do vídeo, bastante exercício. No exército eu falaria até da falência múltipla nos órgãos. Exatamente. Até você se sentir aí. Na hora que você desmaia, você para e tá tudo certo, né? É que é puxado isso. E o Siloto lembrou muito bem a questão da experiência, né? Então, não tenho nenhuma certificação, porque eu não trabalho com isso, eu trabalho só com PJ, eu vou fazer a prova completa. Legal, você faz, imaginar que você passou, sucesso absoluto e tal, comprovação de experiência. Você precisa de 5 anos de experiência em atendimento à pessoa física em algum dos assuntos do exame CFP. Se você não tem, não vai adiantar. Aí, o que você pode fazer? Vai durar 2 anos, né? A prova que você fez, né? O exame que você passou. Nesses 2 anos, você vai ter que ter os 2 anos de experiência para, chegando lá no final, você pedir para participar do programa de experiência supervisionada, porque daí ao invés de 5, você pode entrar com 2 anos e fazer esse programa. Só que, é muito apertado, né? Então, se você não tem essa experiência e não tem a bagagem necessária, de repente é melhor você ir fazendo de pouco em pouco. Eu concordo. Realmente bem legal isso que você falou, porque de fato, de novo, né? Depende de cada um aí, de como está seu cronograma. É isso. Se você fez lá a sua prova de CPA, por exemplo, ou mesmo CEA, né? Falou, não, eu fiz aqui, beleza, agora eu vou para outra. Se você acha que é igual, pensa de novo, porque não é. Realmente demanda mais tempo. Então, quando você decidir vou fazer o exame CFP, saiba que você vai ter que se dedicar muito. Agora, se você tiver isso na sua consciência, chegou o meu momento, porque tem uma vaga lá no banco que pediram e tal, então eu tenho que fazer, minha experiência já tá lá, eu já fiz o CEA, o que você tem que fazer? Vamos para completa. Só que você tem que avisar o seu empregador, tá vendo? Eu vou me dedicar pro banco, vou atender melhor meus clientes, vou atender melhor as áreas internas. Tem que chegar na família e falar, olha, te contar. Um alinhamento. Eu vou estar meio ausente aqui de alguns eventos familiares, preciso do apoio de vocês, vou ter que estudar aqui e ficar quieto um tempo, não adianta ficar me chamando. Então, esse alinhamento com o restante da sua vida precisa estar feito previamente, né? Com certeza, e é importante, porque de fato, assim, como demanda tempo, estudo, né, horas você vai estudar no seu trabalho, talvez, horário de almoço, chega um pouco antes, sai um pouco mais tarde, né? Por exemplo, no meu caso, Valtinho, no CFP eu estava tendo meu primeiro filho, então aquele negócio de, puxa, é hora de trocar fralda, puxa, ele tá chorando, então quebrava muito meus estudos, né? E de vez em quando eu ficava, né, bastante complexado, falava, poxa, não consigo estudar, né, não tenho ali mais de 1 hora de... Então assim, tudo tem que estar alinhado, né, não só você para fora, mas também para dentro, né? Se tiver alguma situação, alguma meta no trabalho que eu vou ter que correr muito no final de ano, eventualmente, etc. Tem que estar ciente aí que pode acontecer e você tem que estar com uma certa flexibilidade ou um planejamento feito para tentar evitar esse tipo de coisa. Trabalhar lá no banco de investimento e tá na hora de fazer lá o IPO da empresa, você tem que fazer os documentos, isso não vai rolar. Lascou muito. É isso, não dá. Então tem que ter o momento certo para você fazer. Agora, vantagens que a gente pode te ajudar aqui. A gente faz a preparação dos alunos para o exame CFP desde o primeiro exame, faz 20 anos. Nem eu tinha meu certificado e aí já estava lá treinando os alunos para passar. Nascido. Quase, eu era muito pequeno naquela época.
Mas é muito tempo. Exatamente, é muito tempo. Então, a gente tem uma bagagem aqui para conseguir te ajudar que não é só de conteúdo, embora a gente tenha o melhor conteúdo do mercado dito por todo mundo. Mas a gente consegue, com esse conteúdo, acrescentar uma didática que a gente tem, mais do que isso, uma forma de te entregar esse conteúdo com o momento certo de fazer as questões, o momento certo de voltar e olhar um resumo, o momento certo de voltar para as questões e fazer um simulado grandão. Perfeito. E um ponto que eu acho que é a cereja do bolo, se não for a massa toda, porque é a coisa mais importante que a gente tem, que é a qualidade dos professores que estão aqui com a gente. Com um grande exemplo aqui do Siloto, que além de tudo é meu amigo, por isso estou puxando o saco. Mas, não, tô brincando. É um profissional renomado na área da palestra, é um fenômeno. E isso faz diferença por quê? Porque não é só que a gente trabalha do ponto de vista acadêmico. A gente vai lá, estuda, dá aula e é uma coisa teórica. Não, a gente aplica o que a gente ensina todo dia. Eu tô lá dando aula de planejamento financeiro. Como é que faz um orçamento doméstico e tal. Eu faço isso para os meus clientes em bases diárias. Graças a Deus não é todo dia que a gente faz orçamento, que é meio chato de fazer. Mas a gente faz de vez em quando. O Siloto trabalha com um gestor de fundo de investimento. Imagina que ele não consegue te explicar sobre todas as teorias econômicas ali do módulo 2, que você vai gostar meio, né? Tem umas contas aí para fazer. É um módulo mais animado. Animadíssimo. O que eu ia só acrescentar é que assim, eu concordo muito, acho que a massa de professores é muito interessante, porque o que o Walter falou são pessoas que vivem da prática disso, né? Então não conhecem só a teoria por detrás, mas também a aplicação, né? E como isso, e melhor, né? E como isso é aplicado na prova, né? Então a gente sempre tenta ser muito objetivo em termos de como que isso vai cair na prova, né? E uma coisa muito interessante é o schedule, o cronograma, né? Que o Walter já falou, poxa, a escola tem material, conteúdo absurdo, mas esse schedule é legal porque você sabe quando estudar, como estudar, em determinada aula, né? O que você deveria ter lido ou o que você já deveria ter feito. Então isso é muito rico, né? Se for fazer isso por conta própria, você vai perder um bom tempo e a escola já tem um know-how bastante antigo disso. É isso. Fora o networking, né? Que a gente acaba conhecendo profissionais incríveis aqui, tá vendo? E aí isso também ajuda nas próprias oportunidades de carreira, né? Muito. Eu vivo trocando ideia com alunos ali sobre caminhos a seguir, pra cá, pra lá, apresento, essas coisas todas, e faz diferença na carreira, hein? Com certeza, e isso é o cotidiano, é dia a dia, né? Toda aula você vai encontrar com novas pessoas, com novos professores, né? Não é igual sala de aula ali do ensino fundamental, né? Que a mesma professora acompanha todo o módulo, né? Então você vai ver o professor Walter, vai ver o Rafa aqui, vai ver outros professores, aí ficar atento a colocar o melhor cara para a melhor matéria daquele determinado módulo, e isso faz com que a aula seja muito rica, muito interessante, muito viva, e tem muita coisa que você fala, né? Lá no colégio, na faculdade, a gente fala, isso eu não vou usar na vida, e ali você vai. Com certeza você vai ver algum momento da vida, seja para você, seja para um familiar, para um amigo ou mesmo no trabalho. Isso é ricaço. É isso aí. E aí, voltando um pouco no tema, qual que eu faço? Completa ou modular? Então, eu espero que com essas explicações todas, esse bate-papo que a gente fez aqui, você consiga dar uma olhada e falar, bom, pra mim, acho que nesse momento eu vou fazer a modular porque eu não tô com tempo, porque eu quero focar nisso, aquela outra eu não tenho muita experiência, eu vou precisar focar só nesse dessa vez. Ou então não, eu vi aqui, eu já tenho uma bagagem, eu vou separar um tempo, eu vou pra completa, sabendo que ela é mais difícil, obviamente, mas se não der certo, já eliminei ali algumas coisas e aí eu vou buscar o meu restante. E se der certo, já passei de primeira ali, liberei, e aí é só colar as 3 letrinhas no seu cartão de visita e ser feliz. É isso, tá tudo certo. E se eu puder dar uma dica final, como funcionou pra mim, eu diria que a completa, assim, quer saber, eu vou fazer a modular porque eu realmente estou sem tempo, ouvi o Valtinho falando, então eu vou começar devagar, tal. Talvez seja preferível para aqueles que entendem dessa forma, você estudar um pouco, né, pegar ali a matéria, o edital, ir lendo, ver onde você já tem alguma profundidade, algum conhecimento, e de repente você espaça 1-2 meses ali de ir adquirindo conhecimento, né, fazendo aquele warm-up, aquele aquecimento, para depois tentar fazer realmente a completa, tá? Porque como o Walter falou, é mais barato, você precisa talvez de menos nota, né, no composê geral, e se passar, né, o chefão tá batido, tá morto, e você tem as 3 letrinhas. E aí, já sabe qual escolher? Modular? Completa? Deixa nos comentários pra gente ler, pra gente entender e pra gente voltar com vocês também. Se esse vídeo fez sentido pra você, então curte ele aqui. E se você acha que ele faz sentido pra alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo com ele também. Vamos ajudar as pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, Siloto. Até logo, obrigado a você, Walter. Até a próxima.